Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Ministério da Cultura divulga cartilha para atividades culturais da Lei Paulo Gustavo e da PNAB em ano eleitoral. O Ministério da Cultura, com o intuito de orientar o público sobre a execução da Lei Paulo Gustavo, a LPG, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, em ano eleitoral, lançou uma cartilha com diretrizes específicas para esses programas. Destinada a juristas e gestores públicos de cultura, a cartilha foi organizada em parceria com o Instituto de Estudos Jurídicos e Diálogos Constitucionais, o IDECOM, e busca esclarecer as vedações previstas na Lei nº 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, que impactam a execução de políticas culturais. O documento é uma importante ferramenta de informação para os agentes públicos municipais sobre as restrições legais aplicáveis à execução das políticas culturais durante o período eleitoral. O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, ressaltou a importância desta ação. Segundo ele, este ano é especial porque se está implementando a política Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo ainda em execução, o que gera dúvida entre os gestores. Essa iniciativa tem a importância de esclarecer dúvidas e garantir que as políticas de cultura não percam intensidade nem diminuam sua execução durante esse período. A secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins, também mencionou sobre a relevância do período eleitoral para a democracia brasileira e como os gestores devem executar as políticas do programa da forma adequada. Ela enfatizou que é essencial refinar as ações públicas para evitar o uso inadequado dos recursos culturais. A execução de políticas culturais deve ser conduzida com cuidado para não influenciar o processo eleitoral. A cartilha de execução de ações e atividades culturais da LPG e PNAB em ano eleitoral foi desenvolvida para auxiliar gestores públicos de cultura na implementação das políticas públicas e na distribuição de recursos de fomento. Criado com base nas leis e jurisprudências, o documento representa um conjunto de decisões judiciais consistentes sobre determinado tema no processo de aplicação da lei. A cartilha fornece orientações detalhadas aos agentes públicos sobre as restrições e os procedimentos que devem ser observados na utilização dos recursos provenientes da Lei Complementar nº 195 de 2022, a LPG, e da Lei nº 14.399 de 2022, a PNAB. Este guia é essencial para assegurar que as ações de fomento à cultura sejam realizadas com legalidade e transparência durante o período eleitoral. Confira a seguir 4 temas da cartilha elaborada pelo Ministério da Cultura. Primeiro, condutas vedadas em ano eleitoral. Este tema trata das ações proibidas durante o período eleitoral, conforme estabelecido pela legislação brasileira, especialmente pela Lei nº 9.504 de 97. Essas condutas visam garantir a igualdade de oportunidades entre candidatos e incluem proibições relacionadas à publicidade institucional, ao uso de recursos públicos para promoção pessoal e ao comportamento de agentes públicos em anos eleitorais. A cartilha destaca a importância da impessoalidade e da neutralidade das ações governamentais durante esse período, para evitar qualquer conotação eleitoral nas atividades realizadas. Segundo, comunicação e publicidade institucional. O tema aborda as restrições específicas para a comunicação e a publicidade institucional durante os 3 meses que antecedem as eleições. É proibida a veiculação de publicidade institucional que possa favorecer candidatos ou partidos políticos, com algumas exceções para casos de urgente necessidade pública. Além disso, a cartilha orienta sobre as providências que devem ser adotadas em relação ao conteúdo de sites e canais de comunicação oficial para evitar infrações eleitorais. Terceiro, editais de fomento à cultura em ano eleitoral. O tema discute as condições sob as quais editais de fomento à cultura podem ser lançados durante o período eleitoral. É permitido lançar editais desde que sejam atos meramente administrativos sem conotação eleitoral e que sigam critérios técnicos e impessoais. O objetivo principal é assegurar que esses editais não sejam utilizados como ferramentas de promoção política ou eleitoral, mantendo a imparcialidade e a transparência das ações governamentais. Quarto, ações e programas culturais realizados diretamente pelos municípios.
Este tema trata da continuidade das atividades culturais e administrativas realizadas diretamente pelos municípios em anos eleitorais. A cartilha esclarece que essas atividades podem continuar, desde que não haja favorecimento político ou violação das regras eleitorais. É enfatizada a necessidade de garantir que as ações culturais sejam realizadas de forma neutra e sem beneficiar candidatos ou partidos políticos. Em portalconvênios.com você confere a cartilha Execução de Ações e Atividades Culturais da LPG e PNAB em ano eleitoral. TCU apresenta a versão 2.0 do Manual de Licitações e Contratos. Em um webinário realizado na última semana pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, foi apresentada a versão 2.0 do Manual para a elaboração de processos na nova Lei de Licitações e Contratos. O documento trata das atualizações da Lei 14.133 de 2021, norma que passou a ser aplicada de modo obrigatório nas compras e contratações públicas desde janeiro deste ano, com jurisprudências e orientações do Tribunal. A secretária de Controle Externo da Função Jurisdicional do TCU, a Sejus-TCU, Tânia Chioato, explicou as circunstâncias que levaram a essa necessidade de atualização do manual. Sobre as razões para essa atualização do manual. As mudanças que a gente observou nos últimos anos, né? Então, vamos pegar aí que a antiga CELOG, atual de contratações, foi criada em 2013. E a gente percebeu de 2013 para cá uma intensificação na temática, né? Em se debater a temática de contratações públicas. Não que isso já não existisse, o TCU há muito já se debruçou sobre esse assunto, em diversas outras unidades, mas quando resolveu especializar, criar uma unidade que fosse vocacionada a analisar somente esse assunto, contratações, a gente começou a intensificar um pouco mais essas análises e, com o passar do tempo, fomos construindo uma jurisprudência sólida a respeito das contratações, até que isso tudo culminou e influenciou, em grande medida, a implementação da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Diante de toda essa evolução desse cenário, fez-se necessário, sentimos a necessidade de atualizar o Manual de Licitações e Contratos, cuja última edição foi publicada em 2010, né? E aí veio a nova lei, então a gente decidiu realizar todo esse ajuste aí e fazer uma revisão do manual. E aí, essa ação de revisão do manual, ela foi coordenada pela nossa unidade AU de contratações. Houve uma revisão inicial do documento, que contou com expertise de vários especialistas dentro do tribunal, né? E após passar por essa revisão inicial, o documento passou por uma consulta interna dentro do próprio tribunal. O novo formato digital permite a navegação direta por temas e subtemas. O modelo foi desenvolvido para dar celeridade às pesquisas e fluidez à leitura. Há também a opção de buscas por palavra-chave, quadros temáticos e modelos de documentos úteis na aplicação do manual pelo gestor, além de recursos de acessibilidade. As principais alterações no Manual de Licitações e Contratos em formato interativo foram: navegação mais amigável, inclui capítulo dedicado à governança nas contratações, oferece recursos de acessibilidade, tais como alterações de tamanho de fonte, contraste e V-libras, disponibiliza quadros de referências normativas com jurisprudências e orientações do TCU e de outros órgãos de controle, sugere palavras-chave para direcionar pesquisas por assuntos, disponibiliza quadro de riscos relacionados a cada tópico abordado no manual, oferece modelos de documentos, publicações e outros que possam ser usados pelo gestor na aplicação do manual e permite fazer download do documento em formato PDF. Ao disponibilizar o conteúdo em ambiente digital, o TCU também ganha agilidade na atualização das eventuais mudanças realizadas na lei e nas respectivas orientações para seu cumprimento. Durante o webinário, o auditor federal do TCU, Carlos Alberto Mamed, destacou que o novo Manual de Licitações e Contratos inova ao focar em 3 pontos essenciais para a administração pública no que se refere às aquisições: planejamento estratégico, gestão de riscos e estudo de necessidade. O manual do TCU é mais um que, para mim, é um referencial muito potente, muito importante, porque dá uma visão da ótica do tribunal de como que deve funcionar a cadeia de valor de contratações, que é uma cadeia longa, né? Começa lá no PCA, no ano anterior, passa pelo planejamento da contratação,
pela seleção de fornecedores, gestão de contrato, então são diversos processos de trabalho envolvidos. Então, eu gostaria de fazer 3 reflexões básicas. Primeiro, que tanto a lei nova e o nosso manual fala bastante, é a questão do planejamento. Essa é uma bandeira que o TCU defende há muito tempo, que a gente implantar uma cultura de planejamento mais sólida na administração pública, porque o planejamento ele facilita muito as coisas, ele diminui muitos problemas que a gente tem nas etapas posteriores. Segundo Mamed, muitas vezes o TCU questiona de onde vem a necessidade das compras e não obtém respostas. Ele afirma que deveria vir das operações do órgão e estar alinhada com o plano diretor da área. Este deveria estar baseado no plano estratégico institucional, que por sua vez deveria seguir os planos governamentais e constitucionais. O coordenador-geral de auditoria das áreas de logística e transferências da União da Controladoria Geral da União, Sérgio Tadeu Neiva Carvalho, ressaltou o cuidado de incorporar 46 acórdãos publicados pelo TCU entre 2023 e 2024 ao manual, com o objetivo de orientar as compras governamentais. Ele afirmou que os órgãos de controle estão associados às instâncias que dizem o que o gestor não pode fazer. O tribunal inova nessa perspectiva ao mostrar como fazer. Para a coordenadora geral e diretora substituta do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União, Michele Marie Marques da Silva, o documento tem importância ímpar na questão jurídica, especialmente na responsabilização do servidor. Segundo ela, o manual está completo, pois traz uma visão ampla com enunciados da AGU, do Conselho de Justiça Federal e jurisprudência do TCU. É um direcionamento que atrai um tipo de reflexão e entendimento para todos os órgãos. Ela concluiu que isso, refletido sobre os institutos da nova lei, é fundamental, porque dá maior segurança, seja jurídica ou técnica. Veja a nova versão do Manual de Licitações e Contratos acessando o link disponível em portalconvênios.com. Para assistir ao webinário completo, acesse o canal do TCU no YouTube. Como ficou a reoneração da folha de pagamento aprovada no Senado? O plenário do Senado aprovou na terça-feira, 20 de agosto, o substitutivo do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ao projeto que estabelece o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia. O PL 1847 de 2024, de autoria do senador licenciado Efraim Filho, resulta de um acordo entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional referente à Lei 14.784 de 2023, que estendeu a desoneração até o final de 2027. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. De acordo com o projeto, a reoneração gradual da folha de pagamento ocorrerá ao longo de 3 anos, de 2025 a 2027. A transição gradual proposta por Efraim visa mitigar o impacto tanto no mercado de trabalho quanto na arrecadação de tributos. O projeto prevê a manutenção da desoneração completa em 2024, com a retomada gradual da tributação a partir de 2025, quando será aplicada uma alíquota de 5% sobre a folha de pagamento. Em 2026, a alíquota sobe para 10% e em 2027 para 20%, encerrando assim a desoneração. Durante todo o período de transição, a folha de pagamento do 13º salário permanecerá integralmente desonerada. O projeto também prevê a redução gradual do adicional de 1% sobre o COFINS importação, instituído devido à desoneração da folha de pagamento. Esse adicional será reduzido para 0,8% em 2025, 0,6% em 2026 e 0,4% em 2027. Jacques Wagner acatou emenda para retirar do texto o aumento de 15% para 20% da alíquota do imposto que incide sobre os juros sobre capital próprio. O relator também alterou a garantia de emprego das empresas beneficiadas, fixando a obrigação das empresas desoneradas manterem o quadro de funcionários igual ou superior a 75% do verificado na média do ano calendário imediatamente anterior. Para que a gente não perca a origem da matéria, que foi a tentativa ou o sucesso, o que é verdade, o mercado crescendo independente, você vai empregar mais. Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados. Para Jacques Wagner, o projeto é importante para o equilíbrio fiscal do país. O senador elogiou os esforços na busca de um consenso em torno das regras de transição.
Também disse que o projeto concretiza o acordo alcançado entre os poderes executivo e legislativo para a instituição de um regime de transição com as devidas medidas compensatórias. Na visão do relator, é fato notório que tal política de desoneração não atingiu de forma satisfatória os efeitos sobre o mercado de trabalho que dela eram esperados. Além disso, Jacques Wagner registrou em seu relatório que o governo federal está realizando um substancial esforço para a preservação do equilíbrio fiscal, o que demanda uma racionalização dos benefícios tributários concedidos. No plenário do Senado, ele declarou que não há estudos que comprovem que a desoneração gera emprego. O que gera emprego é o crescimento da economia e o dinheiro na mão do povo. A questão da reoneração da folha de pagamento chegou a ser judicializada pelo governo. O Supremo Tribunal Federal deu prazo até 11 de setembro para que o Congresso Nacional e o Executivo buscassem um acordo sobre a desoneração. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acompanhou a votação da matéria no plenário da Casa. Na justificativa do projeto, Efraim Filho afirma que o diálogo entre os poderes permitiu alcançar um denominador comum que confere previsibilidade e segurança ao setor privado neste ano de 2024 e, ao mesmo tempo, ajusta a transição de acordo com as expectativas financeiro-orçamentárias do Poder Executivo. 2 senadores da oposição manifestaram voto contrário à matéria. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, fez várias críticas ao governo e defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Paulo Guedes. Ele declarou que durante a pandemia ninguém passou fome. Na mesma linha, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou o governo por ter recorrido ao STF, o que seria, em sua visão, um desrespeito ao parlamento. Então, isso aqui, aprovar um projeto de lei como esse hoje, é se render a essa forma de tratar o Congresso Nacional como um subpoder. Não podemos mais admitir isso. Não podemos votar a favor desse projeto de lei, porque o combinado democraticamente era o seguinte: até 2027 a folha de pagamento estará desonerada. A demora na votação da matéria ocorreu devido a um impasse entre governo e Congresso para encontrar medidas de compensação pela desoneração da folha de pagamento até 2026. O relator informou que, depois de muitas reuniões, foi possível chegar a um conjunto de medidas para a compensação da renúncia. Essas medidas foram incorporadas ao projeto, razão pela qual Jacques Wagner apresentou um substitutivo. Estas a seguir são, entre outras, algumas das medidas do projeto para compensar a renúncia com a desoneração: a atualização do valor de bens imóveis junto à Receita Federal, aperfeiçoamento dos mecanismos de transação de dívidas com as autarquias e fundações públicas federais, medidas de combate à fraude e a abusos no gasto público, como medidas cautelares e mais rígidas nos benefícios do INSS, e instituição do regime especial de regularização geral de bens cambial e tributária para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais, mantidos no Brasil ou no exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. O projeto aprovado na terça-feira no Senado tramitava em conjunto com o PL 4.719 de 2020, que estabelece a isenção de tributos federais para a doação de medicamentos à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, às Santas Casas de Misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e a entidades beneficentes certificadas. Para Jacques Wagner, porém, a matéria será mais bem instruída e apreciada se sua tramitação ocorrer de forma autônoma. Com a separação, o PL 4.719 de 2020 irá iniciar sua tramitação pela Comissão de Assuntos Sociais. FPM distribui 1,4 bilhão de reais na segunda parcela de agosto e bloqueia 45 municípios. Os municípios de todo o país compartilharam mais de 1 bilhão e 480 milhões de reais referentes à segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de agosto. Naturalmente, o segundo decêndio do FPM é menor, por isso houve uma redução de quase 80% em comparação com o último repasse. No entanto, em relação à segunda parcela de agosto de 2023, houve um aumento de aproximadamente 30%. O especialista em orçamento público, César Lima, explica o motivo dessas variações. Esse segundo decêndio, geralmente ele pega aí um intervalo onde não há muito vencimento de tributos federais, Então, por exemplo, o terceiro decêndio já pega aqueles que vencem até o dia 30 e o primeiro decêndio pega aqueles que vencem até o dia 10, até o dia 5. E esse do meio fica aí com um valor sempre menor,
Esse ano o decêndio teve aproximadamente 30% a mais do que o ano passado, e isso daí reflete, claro, o aumento da arrecadação que o governo tem tido durante esse exercício. Entre as capitais que receberam os maiores valores estão Fortaleza, no Ceará, com quase 13 milhões de reais, Salvador, na Bahia, com cerca de 11 milhões e 678 mil, e Manaus, no Amazonas, Recife, em Pernambuco, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí, com mais de 8 milhões de reais cada. Até o dia 20 de agosto, 45 municípios estavam impedidos de receber o FPM de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira, CIAF. A maioria deles são de Sergipe e Minas Gerais. O FPM é uma das principais fontes de receita da maioria das 5.568 prefeituras brasileiras, principalmente das cidades que possuem baixa arrecadação. O fundo ajuda a custear despesas fundamentais como folha de pagamentos e serviços de saúde. Segundo César Lima, o repasse é fundamental para reduzir as desigualdades regionais entre os municípios brasileiros. Aí o FPM é muito importante nessa questão das desigualdades, porque aquele seu coeficiente que dá o valor que o município recebe é uma mistura entre renda per capita e IDH. Então ele tem ali um componente social onde aqueles que precisam mais, recebem mais. Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União por meio de impostos e são repassados a cada 10 dias a todas as prefeituras do país. Os valores são transferidos por volta dos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia num sábado, domingo ou feriado, o repasse é feito no primeiro dia útil anterior. Confira a lista completa dos municípios bloqueados em portalconvênios.com. Mineração. Confira a nova lista com os municípios beneficiários da CEFEM. A detecção de inconsistências nos dados obtidos dos relatórios anuais de lavra, utilizados para compilar a lista dos municípios que recebem a compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, fez com que a Agência Nacional de Mineração, a ANM, reavaliasse as cidades envolvidas. Segundo a agência, diversas pilhas de material não foram incluídas no cálculo. O advogado especializado em mineração, Alexandre Sion, esclarece os detalhes do ocorrido. Ao reavaliar as listas, a ANM identificou a necessidade de retificar a lista provisória dos municípios afetados, que é obtida a partir da análise de dados dos relatórios anuais de lavra, os RAUs. Essa retificação se deu em razão de inconsistências nos dados extraídos dos RAUs. Em diversos casos, ao declarar pilhas de estéreo, de rejeito, os mineradores informaram a substância contida nessas estruturas ao invés da substância mineral extraída. Como resultado, várias pilhas não haviam sido contabilizadas. Diante do episódio, a ANM informa que não considerou as substâncias inicialmente indicadas na base de dados, levando em conta os elementos associados aos processos minerários em 2023. Alexandre Sion explica que os valores da CEFEM devidos aos entes federados afetados pela atividade de mineração somente serão distribuídos após a divulgação da lista final anual, que ocorre após o trâmite do procedimento previsto na Resolução 143 da ANM. Essa resolução diz que será divulgada até o dia 10 de maio de cada ano a lista anual dos municípios que tiverem direito ao benefício compensatório por terem sido afetados pelas atividades de mineração. Sion ainda acrescenta que os municípios podem apresentar recurso para requerer alteração no rol dos entes federativos beneficiários da compensação ou correção das informações utilizadas para o cálculo. O superintendente de Arrecadação e Fiscalização de Receitas da ANM, Daniel Polak, lembra que um dos objetivos da CEFEM é remunerar os entes produtores de minério pela exploração que as companhias mineradoras fazem dos recursos naturais. O fato de existir essa estrutura de transporte, de uma ferrovia, de um porto ou um mineroduto, e o fato de existir estruturas de mineração que viabilizem o aproveitamento da jazida são as condições que tornam uma cidade impactada pela atividade de mineração. Então, pelo menos nessa parte de ferrovias, minerodutos, portos e estruturas, a legislação prevê sim a possibilidade de ter a elegibilidade de receber como um município afetado pela atividade de mineração. Após verificar as inconsistências, a ANM incluiu novos municípios na lista. Com o resultado, os percentuais daqueles que constavam na lista anteriormente divulgada foram alterados. O prazo para a apresentação de recursos de primeira instância foi reaberto até o dia 3 de setembro de 2024.
As respostas aos recursos recebidos até 12 de agosto de 2024 estão disponíveis na página da ANM na internet. No link disponível em portalconvênios.com, você confere a lista completa. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!